Todos vocês que estão aqui um dia casaram. E se você casou lá no religioso, ou até mesmo lá na cerimônia, no civil, que tem lá o juiz e a juíza, que pelo menos no meu casamento era uma juíza, e ela falou um pouquinho, mas o pouquinho que ela falou o básico, que é importante para que um casamento possa prosperar. Ela nem falou pela perspectiva religiosa, ela falou na perspectiva humana. Mas o pouco que ela falou, eu falei, é isso daí mesmo. É isso daí que é necessário. Se você casou no religioso, quando você foi lá no seu casamento, o pastor ou o padre, ou seja lá quem for que fez seu casamento, ele também te deu alguns conselhos. E naquele dia você estava feliz, a noiva, o noivo. Você recebeu de bom grado os conselhos que o pastor deu para amar a esposa, para respeitar e por aí vai. Ou seja, todos nós sabemos o que é necessário para que um casamento possa prosperar, para que possa haver harmonia dentro de um lar. Mas por que muitas vezes não tem harmonia dentro do nosso lar? É porque talvez alguma das partes não está fazendo a sua parte, não está cumprindo o seu papel. O texto que nós lemos, eu peço para que os irmãos deixem a sua Bíblia aberta. Colossenses capítulo 3. Aqui, ele vai falar sobre 4 papéis dentro de uma família, dentro de um lar. Ele vai falar do papel da esposa para com o esposo. Ele vai falar do papel do esposo para com a esposa. No versículo 21, aliás, no versículo 20, ele vai falar do papel dos filhos para com os pais. E no versículo 21, ele vai falar do papel dos pais para com os filhos. Então perceba, 4 papéis fundamentais dentro de um lar para que haja harmonia: a esposa, o esposo, os filhos e os pais. Todos nós temos um papel principal dentro de nossa casa. Todos vocês que estão aqui e que estão ouvindo essa mensagem, todos nós temos um papel principal. Você pode exercer outros papéis, mas nós temos um papel principal. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós temos um papel principal dentro de nossa casa. E se nós cumprirmos esse papel principal, nós vamos contribuir para que o nosso lar tenha harmonia. E é sobre esses papéis que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Porque é justamente nesses aspectos que eu vou abordar aqui, é que o inimigo ataca. É que nós vemos uma forte influência cultural para tentar desconstruir aquilo que Deus estabeleceu. E eu quero te dizer uma coisa, amado. A palavra de Deus, ela é contrária àquilo que o mundo estabelece. O mundo aí fora, ele tem os próprios padrões dele. Ele tem aquilo que ele defende, aquilo que ele acredita, e que vai sendo mudado ao longo do tempo. Existem coisas que no mundo aí fora antes era errado, hoje se tornou certo. Tinha coisas que eram certas, hoje se tornaram erradas. Porque o mundo aí fora é assim, ele vai mudando conforme o tempo. Mas o cristão, os princípios que nós acreditamos, eles não podem ser mudados. Porque os princípios que nós acreditamos, eles são princípios que foram estabelecidos por Deus. Então, em primeiro lugar, o versículo 18 diz assim: vós mulheres. Quando ele fala mulheres aqui, entenda esposa. Quantas das irmãs aqui são casadas? Somente as casadas. Glória a Deus. Vós mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Então, em primeiro lugar, o papel da mulher, e as irmãs já dão risada, sempre quando eu falar de sujeição. Mas os irmãos fiquem tranquilos que o chicote vai estralar para todos os lados aqui nessa noite. Não vai escapar ninguém, nem eu. A palavra é para todos nós. Mas vamos lá. Quando a gente fala aqui do papel da mulher, de ser sujeita ao homem, isso daqui, para as feministas, é um grande absurdo. É algo inaceitável. Eu já vi muitas pessoas falarem contra esse tipo de princípio, dizendo: olha, eu não acredito nisso. Eu não acredito que o homem tem um papel, que a mulher tem um papel. Isso daí para mim não existe. Isso é uma coisa ultrapassada. Então, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que a Bíblia, ela não é um livro ultrapassado. A Bíblia é a palavra de Deus e ela não envelhece, ela é viva, ela é eficaz. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Quando você vê alguém dizer assim, a Bíblia é um livro machista,
você não aceite isso. Quando alguém fala assim, mas Paulo era um homem machista, isso também não é verdade. A Bíblia não é machista, nem Paulo era machista. A Bíblia não é machista, nem feminista. A palavra de Deus, ela nos ensina o equilíbrio dentro de um lar, a harmonia familiar. Quando alguém fala assim para você que a Bíblia é machista, isso é uma falta de conhecimento bíblico e também uma falta de conhecimento histórico. Quando você vai estudar a história, e aqui tem estudantes de história, que se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me corrijam, né? Mas quando você vai olhar ao longo da história, lá no mundo antigo, quando Deus estabeleceu a lei, Deus deu a lei por intermédio de Moisés, o mundo naquela época era praticamente um mundo sem lei, praticamente não existia lei. O que existia era um código, conhecido como Código de Hammurabi. E ali, esse código, ele tratava a mulher verdadeiramente como uma escrava, como algo que não tinha valor para o homem. E quando vem a lei de Deus dada a Moisés, a lei, ela vai proteger a mulher. Ela vai colocar princípios e regras que protegem a mulher. É óbvio que existia um contexto cultural, mas a lei de Deus dada a Moisés, ela veio para justamente, um dos objetivos dela, tratar a mulher com honra e com respeito. E qualquer dia nós vamos meditar sobre isso. Então, nem no Antigo Testamento era machista. O que acontece é que muitas vezes a dureza do coração do homem tratava a mulher de forma errada. Mas Deus nunca estabeleceu isso. Até porque nós já aprendemos aqui que a lei, ela tinha várias ordenanças. E ela tinha 10 mandamentos que resumiam ela. Mas ela tinha 2 mandamentos que eram a primícia da lei. Que era amai a Deus e amai o próximo. Então, a lei de Deus, ela não era machista nem feminista, porque a lei de Deus, ela está baseada no amor. Deus sempre ensinou o amor. Então, quando nós lemos esse texto, presta atenção: mulheres, estejais sujeitas a vosso próprio marido. Se a mulher ler esse texto com um sentimento de revolta, com um sentimento ruim, ela vai dizer, eu vou ser sujeita a meu marido? Vou nada. Eu sou dono do meu próprio eu. Mas quando a mulher, ela lê esse texto com amor, dizendo, eu vou sujeitar a meu marido em amor, honrando a Deus, a perspectiva muda. Porque quando fala aqui da mulher ser sujeita ao marido, não está dizendo que a mulher, ela tem que ser tratada com desonra, com desrespeito, que a mulher, ela não pode falar nada, que ela não pode opinar em nada, até porque isso não acontece, nem nunca aconteceu. Todos nós sabemos que na vida real a mulher opina, ela fala, e o camarada, ele pensa 2 vezes para fazer uma coisa que a mulher dele não concorda. É assim ou não é, irmãos? É dessa forma. Então na vida real não é assim, esse negócio, o homem vai mandar e a mulher vai obedecer. Isso daí não acontece, irmão William. A verdade é que na prática, um casamento saudável, ele há equilíbrio. Porém, quando a Bíblia fala que a mulher deve ser sujeita ao marido, eu vou ensinar para os irmãos o que isso significa. Significa algo muito simples. Deus está estabelecendo uma hierarquia. E a hierarquia é essa, as irmãs seguram no banco. Lá dentro de um lar, o homem é o líder. Dentro da sua casa, o esposo é o líder. O esposo é a cabeça. O esposo, diga para a sua esposa, eu sou o líder da nossa casa. Diga para ela. Deus estabeleceu. Olha lá, Deus está falando, irmãos. Deus estabeleceu. O homem é o líder da casa. Não adianta, não, mas aqui é igual. Não, irmãos, é igual sim, é uma só carne. Sim, mas Deus estabeleceu uma hierarquia. O homem é o líder. Agora eu vou te mostrar um outro versículo, para você não dizer que eu estou pregando um texto fora do contexto. Vocês conhecem. Quando vocês foram casar, vocês ouviram tudo isso daqui. Efésios capítulo 5. Ei, irmãos, tem umas mulheres que se pudessem rasgariam esses versículos da Bíblia. Tiravam, mas não tem como, irmão. Não tem como tirar. Efésios capítulo 5, versículo 22. Olha só o que a Bíblia diz, meus amados irmãos e irmãs. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vosso marido.
Olha só, irmãos, que palavra, né? Que palavra gloriosa. É a palavra de Deus, irmãos. Então, Deus estabeleceu essa hierarquia. E como eu já disse aqui, isso não é pretexto para a mulher ser tratada com desonra. Não é nada disso, até porque nós vamos completar aqui com o papel do homem. E os irmãos vão ver que quando Deus estabelece o papel do homem, tudo fica equilibrado. Mas é importante que as irmãs entendam, que as mulheres entendam, tanto as casadas como as solteiras que pretendem casar. A mulher, ela deve ser sujeita ao homem. Quando eu falo de sujeição, eu estou falando de respeito. Agora vamos falar sério. Lá no seu trabalho, a mulher que trabalha, ou até mesmo o homem, apenas para a gente entender. Certamente você tem alguém que está acima de você lá na empresa. Você tem um chefe, você tem um líder, caso você trabalhe numa empresa. Esse líder, ele está acima de você. Você, então, sabe que você deve respeitar o seu líder. Isso não significa que você não possa, em algum momento, dar a ele alguma sugestão. Isso não significa que você não possa discordar dele em algum momento. Até porque um líder que é saudável em sua liderança, ele não é totalitário, ele não é autoritário. Um líder que é saudável e que tem segurança naquilo que ele faz, ele ouve a equipe dele. Ele permite que os seus liderados auxiliem ele em sua liderança. Quando você tem um líder que é autoritário, que apenas a opinião dele vale, é porque ele é um mau líder. Porque o bom líder, ele usa a equipe dele para alcançar o melhor resultado para todos. Então, embora você tenha um líder lá no seu trabalho, mas se o seu trabalho é um ambiente saudável, o seu líder, ele pede a sua opinião, ele ouve a sua opinião e você vai falar com ele com respeito e com educação. Eu tenho certeza que você chegar lá no seu trabalho e o seu líder falar, eu quero que você coloque esse livro aqui. Talvez se você discordar dele, você vai falar, não, mas eu acho melhor colocar ali. Mas ele vai falar, não, mas eu quero que coloque aqui. Eu tenho certeza que você não vai falar assim, não, mas eu quero aqui e vai fazer a minha vontade, senão eu volto para casa da minha mãe. Você não vai fazer isso. Porque você é um liderado. Você vai tratar ele com respeito, que se você não tratar, você vai ser mandado embora. Então aí você pondera o seu comportamento. Mesma coisa, amados, é no casamento. A mulher, é evidente que ela pode sim e deve aconselhar o seu esposo. Na verdade, eu tenho um princípio comigo, e eu aplico isso já há muitos anos. Tudo que eu vou fazer, as decisões importantes, se a Eula não estiver de acordo, eu não faço. Ah, mas você não é o líder da sua casa? Sou o líder da minha casa. Mas ela está junto comigo. Então, quando a gente vai tomar alguma decisão importante, Eula, estou pensando em fazer isso, o que você acha? Eu concordo, a gente faz. Ah, eu acho que é melhor não. Geralmente eu não faço. A não ser em casos muito específicos. Mas a maioria das vezes, as decisões importantes, nós tomamos juntos. E está ela ali para não dizer que eu estou mentindo. Né? Ela está dizendo que não, mas brincadeira, ela está concordando sim. Então é assim que funciona. Essa deve ser o comportamento. O homem é a liderança e a mulher está junto dele auxiliando. Uma coisa que eu digo para as irmãs, a minha mãe, ela sempre teve salão de cabeleireiro. Então eu cresci na minha infância e muitas vezes o salão era dentro de casa. E quantas vezes eu estava lá sentado em casa e as mulheres lá no salão conversando e não tinha como não ouvir porque elas falavam alto. Ô, irmãos, quantas vezes que eu já vi mulher falando mal do esposo? Ah, porque minha esposa... Ah, porque não sei o quê. Então, irmãos, a mulher sujeita, ela jamais vai falar mal do seu marido para outra pessoa. Coisa terrível, irmãos, é quando uma mulher, ela fala mal do próprio esposo. Ah, mas meu esposo merece. Mas você, como mulher sujeita, deve honrar o seu esposo. Se tiver que falar alguma coisa, fale para ele e fale para Deus. Mas não fale mal para outra pessoa, porque dessa forma você está desonrando o seu próprio esposo. Principalmente se for falando para pessoas da sua própria família. Imagine, uma mulher que fala mal do esposo para a sogra. Ela fala mal do esposo para a mãe dela. E aí, como que você acha que a sua mãe vai ver o seu esposo? Não vai ver com bons olhos. Então, é por isso que eu falo, pense bem antes de casar. Ore, pense com bastante calma, porque depois que casa, é até o fim, e aí não adianta reclamar. Tem que viver e tem que vencer em oração e fazendo a sua parte. Então a mulher, ela deve honrar o seu marido, tratar ele com respeito. Aí você fala, mas meu marido, ele não merece respeito. Ele não se comporta como líder dentro da minha casa. Você não vai respeitar ele porque ele merece.
A mulher vai tratar o marido com honra, porque isso é um mandamento bíblico. Não é porque ele merece ou não merece, é porque Deus estabeleceu isso na sua palavra. E você, como mulher, vai fazer a sua parte, vai honrar o seu esposo, vai tratar ele com honra, e também vai orar a Deus, se caso ele não está comportando adequadamente. E Deus fará a obra em seu coração. Quantos acreditam nisso? Amém, amados? Eu sei que muitas pessoas vão ouvir essa mensagem, e talvez estejam com problemas familiares. E talvez a irmã fale assim, mas como que eu vou tratar meu esposo com honra? Sendo que ele não faz por onde, sendo que ele não merece. Mas mesmo assim eu te falo, trate com honra, seja sujeita, faça a sua parte, porque não é porque ele não está fazendo a parte dele, que isso justifica que a mulher não faça a parte dela. Honre o teu marido, porque fazendo isso, o versículo 24 diz, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Quando uma mulher honra o seu esposo, você não está apenas honrando o teu esposo, mas a senhora, a irmã, está honrando também a Deus, está honrando a Cristo. Então isso é muito importante. Eu já vi, irmãos, tantas coisas constrangedoras em ambientes familiares. Eu estou falando essa mensagem aqui, a maioria aqui eu sei que tem um casamento saudável, mas eu sei que muitas pessoas vão ouvir essa mensagem. Mas eu já vi cada situações constrangedoras, irmãos, de mulher crente. O marido fez uma brincadeira, ela chegou e deu um tapa na cara do marido, no meio de todo mundo. Uma coisa totalmente inapropriada. O que é isso? É falta de observar essa palavra. Uma mulher xingar o seu próprio marido, ofender ele em público, constranger ele em público. O casal deve proteger um ao outro. Já voltando aqui e falando no papel do homem também. A esposa deve proteger o esposo e o esposo a esposa. Não deve constranger ele. Não deve expor o seu esposo, mesmo que ele esteja errado. Trate com honra, porque isso é agradável ao Senhor.